Alô, você, tudo bem? Eu sou o professor Jefferson, seu professor de Química no canal XEnem. E hoje nós vamos falar sobre cadeias carbônicas, um assunto que cai muito no Enem e nos vestibulares, tá joia? Então vem comigo, roda a vinheta! Bem, gente, esse assunto de cadeias carbônicas, ele tem uma incidência muito grande no Enem. Geralmente, né, as questões do Enem vêm pedindo para você colocar, né, as características da cadeia e você representar aquela cadeia de acordo com as características que são dadas na questão. Tudo bem? Então vamos lá, vamos ver rapidinho. Então vamos colocar cadeias carbônicas na sua cabeça. Bem, os carbonos eles formam longas cadeias, isso por conta do terceiro postulado de Kekulé, que é o postulado do encadeamento. Você se recorda? O carbono é capaz de formar longas cadeias estáveis. Esse é o fato, né, que faz com que a gente tenha um monte de cadeias, né, com o mesmo número de carbonos. Às vezes a gente tem várias cadeias diferentes, porque os átomos de carbono se conectam de maneira diferente. Tudo bem? E nós vamos classificar essas cadeias quanto a alguns critérios, né? Que são, primeiro, quanto ao fechamento. Bem, quanto ao fechamento, a nossa cadeia pode ser aberta, tá? A cadeia aberta é também chamada de alifática, cuidado com esse termo. Também pode ser chamada de acíclica. Então, aberta, acíclica ou alifática. A cadeia fechada, ela se classifica de duas formas. Ela pode ser chamada de cíclica e ela pode ser alicíclica, que é fechada sem anel benzênico, e ela pode ser aromática, tá? Que é aquela fechada que tem um anel benzênico. Mais na frente eu vou falar desse anel benzênico para vocês, tá bom? Então eles classificam aromática com anel benzênico e alicíclica sem anel benzênico. E a aberta pode ser chamada de alifática ou acíclica, tudo bem? E não esquecer também que a fechada pode ser chamada de quê? De cíclica. Outro detalhe importante, as cadeias, quanto ao fechamento, podem ser também cadeias mistas. E o que é isso, gente? Quando o nome já diz, mista. Então ela tem tanto parte aberta quanto parte fechada. Então se uma cadeia tiver parte aberta e parte fechada, ela é chamada de cadeia mista. Então quanto ao fechamento, as cadeias podem ser abertas, fechadas ou ainda mistas. Outra classificação agora quanto à disposição dos átomos na cadeia. Quanto à disposição dos átomos, a minha cadeia pode ser normal, quando ela só tem uma disposição de átomos de carbono, ou ela pode ser ramificada, quando eu tenho mais de uma disposição de átomos de carbono. E segue aqui a cadeia principal, ó, olha aqui nessa cadeia ramificada. Aqui você tem a cadeia chamada de principal, que é a maior sequência de átomos de carbono, contendo as características mais importantes do composto, que primeiro vem quem? Primeiro vem a função, depois o maior número de insaturações e depois o maior número de ramificações. O que sobra, né, da cadeia principal a gente chama de ramo ou ramificação. Olha aqui o ramo, olha a ramificação. Só se constitui ramificação átomos de carbono. Ah, então se eu botasse aqui um OH aqui, isso aqui seria ramificação? Não. Minha cadeia continuaria sendo uma cadeia normal. Como eu disse no início para vocês, só se constitui ramificações átomos de carbono. Então a cadeia só é ramificada quando ela tem mais de uma sequência de átomos de carbono. Quanto à presença, ao tipo de ligação presente na cadeia, né? Quanto à presença de insaturação. Bem, a insaturação são duplas ou triplas que se encontram entre carbonos. Veja bem, aluno, entre carbonos, tá? Então, se eu tiver uma dupla que não está entre átomos de carbono, ou uma ligação tripla, então isso não se constitui em saturação. Então, a minha cadeia é saturada quando só tem ligação simples entre carbonos, e minha cadeia é insaturada quando tem duplas ou triplas entre carbonos. Aí, detalhe, se eu fizesse isso, ó, CH3, CH2, C, dupla O, tá vendo, ó? OH. Minha perguntinha para você, essa cadeia é insaturada? Aí você, de acordo com o que você falou, professor, não, porque essa dupla ela não está entre carbonos. Então a minha cadeia continua sendo uma cadeia saturada. Ah, então você não vai esquecer disso, tudo bem? Próximo critério, quanto à presença de heteroátomo.
O que é heteroátomo? Heteroátomo é qualquer átomo diferente de carbono que se encontra entre carbonos. Os principais heteroátomos que a gente tem são o enxofre, tá? O nitrogênio, o oxigênio e o fósforo, o SNUP, né? E a cadeia é classificada quanto à presença de heteroátomos em homogênea ou heterogênea. Se ela não tiver heteroátomo, ela é homogênea. Se ela tiver heteroátomo, a cadeia é heterogênea. O heteroátomo é qualquer átomo diferente de carbono que se encontra entre carbonos na cadeia, tá? Olha aqui, cuidado. Se eu botasse aqui um oxigênio, mas colocasse um hidrogênio aqui, isso aqui não é heteroátomo. Porque para ser heteroátomo tem que estar o quê? Entre carbonos, como esse aqui. Está entre dois átomos de carbono. Aí ele é um heteroátomo. Cuidado com uma coisa. Gente, uma observação importante. Se eu tiver isso aqui, ó, CH3, C dupla O, CH3. Esse oxigênio aqui é um heteroátomo? Não, porque ele não está entre carbonos. Então essa cadeia é dita o quê? Homogênea. Outro cuidado que você tem que ter é quando a cadeia é cíclica e heterogênea. Quando a cadeia é cíclica, observe aqui, ó, tem os carbonos. Esse oxigênio aqui está entre carbonos, ele é um heteroátomo. Quando a cadeia é cíclica e heterogênea, ela é chamada de heterocíclica, tá? E quando ela é cíclica e homogênea, ela é chamada de homocíclica. Tudo bem? Então, se eu fizesse isso, ó, colocasse aqui, ó, a cadeia fechada e sem heteroátomo. Nesse caso, ela é chamada de homocíclica. Perfeito? Então, não esqueça disso. Então, o que a gente acabou de classificar as cadeias quanto a 4 critérios, quanto ao fechamento aberta, fechada ou mista, quanto à disposição dos átomos normal ramificada, quanto ao tipo de ligação saturada ou insaturada e quanto à natureza dos átomos em homogênea ou heterogênea. E agora, olha aqui, como se classifica uma cadeia carbônica na prática. E essa cadeia aí, olha, como você está vendo, ela tem parte fechada e parte aberta. Tá aqui a parte fechada e a parte aberta. Nessa parte fechada, como é que eu classificaria a cadeia em fechada? Isso aqui seria uma ramificação, ramificada. Insaturada, olha as duplas entre carbonos. E tá vendo heteroátomo? A minha cadeia é heterogênea. Tudo bem? Olha a outra. Essa cadeiazinha aí é aberta. Lembra que eu também posso chamar a cadeia aberta de alifática ou acíclica. Ela é normal porque não tem ramificações, não tem carbonos, né? Ó, só se constitui ramificações. Mais de uma sequência de átomos de carbono ela não tem. Só tem uma única sequência de carbonos, tá vendo? Ela é saturada porque só tem ligação simples entre carbonos. E é heterogênea, porque olha aqui o heteroátomo, ó. O oxigênio aqui entre carbonos se constitui o heteroátomo. Tudo bem? Vamos a outra. Agora é o seguinte. Vai ter um negócio chamado de cadeia aromática. O que é cadeia aromática? O que ela tem? Bem, toda cadeia aromática tem um núcleo benzênico, né, que é um anel benzênico chamado anel aromático, que eu vou mostrar agora para vocês quem é. Bem, quem é o núcleo aromático? Olha aqui ele. No anel benzênico, o núcleo aromático é um composto plano de fórmula C6H6. Olha aqui, cada carbono desse tem um hidrogênio, tá vendo? Professor, e esse composto, não sei se você está percebendo, ele tem 3 insaturações. E essas insaturações, essas duplas, estão separadas entre si por uma única ligação simples. E nesse composto, cada ligação dupla dessa tem uma sigma e uma pi, tem uma ligação pi. As nuvens pi, tá? Elas estão aqui separadas por uma única ligação simples, a gente chama isso de pi conjugada. O que é ligação pi conjugada? É quando elas estão separadas por uma única ligação simples, tá? Essas pi conjugadas permitem um movimento, né? Elas se movimentam ao longo da estrutura, e esse movimento é chamado de ressonância. E ele é muito importante para o benzeno, porque vai aumentar a estabilidade do benzeno. O benzeno é bastante estável devido a essa energia de ressonância. As nuvens pi entram em movimento, tá? Um movimento dinâmico, que não para, que não cessa, tá? E que vai caracterizar aí a estrutura do benzeno. Então o benzeno eu posso representar ele assim, as 3 nuvens pi aqui, ou a bolinha que quer dizer a mesma coisa, tá? Essa bolinha quer dizer que essas nuvens pi estão em movimento. Certo, e o que é ressonância? Bem, a ressonância é um fenômeno físico
dinâmico oscilatório de movimentação da nuvem π de elétrons que se encontra deslocalizada ao longo da estrutura. Então tá aqui, ó, aqui eu tenho uma nuvem π, ligação simples, nuvem π, então elas estão conjugadas. Ligação simples, nuvem π, então essas três nuvens π estão conjugadas. Vai permitir o fenômeno da ressonância, esse movimento dessas nuvens π. Isso vai aumentar bastante a estabilidade do benzeno. Olha aqui um mapa eletrostático do benzeno, mostrando que isso aqui está em constante movimento, esses elétrons. Então, na ressonância, os átomos de carbono, de hidrogênio, não mudam de posição, tá? Somente ocorre uma movimentação das nuvens π, tá? De elétrons. Elas é que se movimentam ao longo da estrutura do benzeno. Tá? Observe que esse benzeno tem duas estruturas representando ele. Nenhuma delas é a mais estável. Na verdade, o benzeno é um conjunto dessas duas formas e ele é chamado de híbrido de ressonância. E eu posso representar ele assim, ó, com uma bolinha dentro. Isso significa dizer que é o constante movimento das nuvens π de elétrons. Tá joia? Toda cadeia que tem o benzeno é chamada de cadeia aromática. Tá? E ela se divide em duas classes, as mononucleares e as polinucleares. As mononucleares são quando só tem um anel aromático e as polinucleares quando eu tenho mais de um anel aromático. E esses anéis podem estar juntinhos, como você está vendo aí, ou separados. Quando estão juntinhos, unidos, a gente chama de polinuclear com núcleos condensados. Quando eles estão separados, a gente chama de polinuclear com núcleos isolados. Perfeito? Então, olha, alguns termos que você não pode esquecer. Primeiro, alifático. O que quer dizer alifático? Cadeia aberta, tá? Cicloalifático, cadeia fechada sem anel benzênico, ou alicíclico, tá? Alicíclico quer dizer fechado sem benzeno. E aromático é toda cadeia que tem anel benzênico. Então como é que eu posso classificar o AS, já que ele tem uma parte alifática aberta e uma parte fechada? Toda cadeia que tem parte aberta e parte fechada é chamada de cadeia mista. Não esqueça disso, cadeia mista. Então esse composto aí é um composto misto. Olha aí, ele tem uma parte aqui que é aberta, ó, tá vendo? E ele tem essa porção que é a porção que fechada. Todo composto tem parte aberta e parte fechada, é chamado de composto misto. Então, ó, recapitulando, como é que a gente classifica as cadeias carbônicas? Cadeia carbônica é qualquer sequência de átomos de carbono e quanto ao fechamento, as cadeias podem ser abertas, elas podem ser fechadas, né? Ou elas podem ser mistas. Você não pode esquecer que a cadeia aberta é também chamada de quê? Acíclica ou alifática, não é isso? A cadeia fechada pode ser chamada de quê? Pode ser chamada de cíclica. E ela se divide em dois tipos. Quais são? As cadeias alicíclicas. E que é alicíclica? Fechada sem anel benzênico. E as cadeias aromáticas, né? Que é aquelas que têm anel benzênico. Lembrando que a cadeia aromática se divide em dois tipos. As cadeias aromáticas mononucleares e as polinucleares. As polinucleares podem ter núcleos isolados, não é isso? Núcleos isolados. Ou podem ter núcleos condensados, juntinhos, né? Quanto à disposição dos átomos na minha cadeia, pode ser normal ou pode ser ramificada. E quanto à presença de heteroátomo, ela pode ser o quê? Homogênea ou heterogênea. Não esquecer. Heteroátomo é qualquer átomo diferente de carbono que se encontra entre carbonos. E ela pode ser heterogênea. E para fechar a classificação, quanto ao tipo de ligação, a minha cadeia pode ser o quê? Saturada, quando só tem ligação simples entre carbonos. Ou insaturada, quando tem duplas ou triplas entre carbonos. Perfeito? É isso aí, basicamente, que a gente acabou de estudar. Então, vamos fazer questões? Olha aí, a primeira. Recapitulando. Classifica essa cadeia para mim. Essa cadeia é aberta ou fechada? Aberta. Posso chamar ela de quê? Alifática. Acíclica, né? Então, vamos lá. Cadeia aberta. Beleza? Ela é cadeia saturada ou insaturada? Cadeia insaturada, olha as duplas aqui entre carbonos, né? Ó, você está vendo?
ela não tem ramificações, então é uma cadeia normal. E tem um heteroátomozinho aqui, então a cadeia é heterogênea. E eu posso dizer sim que ela é alifática. Então, ó, cadeia aberta, normal, insaturada e heterogênea. Essa aí do DDT, o inseticida, observe ele aí, na cadeia aromática. Na verdade, tem parte aberta, parte fechada, né? A cadeia mista. Mas vamos lá, ela é aromática. Sim, é fechada, aromática. E ela é polinuclear, porque tem mais de um anel aromático. E esses anéis estão separados. Então ela é polinuclear com núcleos isolados. Olha os anéis aqui, ó. Um está aqui e o outro está aqui. Não estão condensados, não estão juntinhos. Agora vamos classificar os carbonos da cadeia. Bem, os carbonos da cadeia podem ser primários, secundários, terciários ou quaternários quanto à ligação com outros átomos de carbono. Por exemplo, se eu ligar ele só com um átomo de carbono, esses carbonos são o quê? Primários. Todo hidrogênio que está ligado a um carbono primário é também chamado de hidrogênio primário. Então esses 3 hidrogênios aqui são primários, esses hidrogênios são primários aqui também, aqui e aqui. Tá? Hidrogênio primário é aquele que está ligado ao carbono primário. Carbono secundário é aquele que está ligado a outros 2 carbonos. Por exemplo, esse carbono está ligado a esse e a esse. Os hidrogênios presentes no carbono secundário são chamados de hidrogênios secundários. Certo? E o terciário? O que é um carbono terciário? É quando ele está ligado a 3 carbonos. Ó. Esse carbono está ligado a esse e a esse. Então ele é terciário. E esse hidrogênio que está ligado ao carbono terciário é chamado de hidrogênio terciário. Já o carbono quaternário, como esse é, que ele está ligado a 4 carbonos. Olha, esse está ligado a esse e a esse carbono. Então ele é um carbono quaternário. Já o carbono quaternário não tem hidrogênios, porque ele já está ligado a 4 carbonos. Tá bom? Tá ligado. Agora, vamos às questões. Dentre os componentes do cigarro encontra-se a nicotina, que interfere no fluxo de informações entre as células, a amônia, que provoca irritação nos olhos, e o alcatrão, formado pela mistura de compostos como benzopireno, criseno, antraceno, todos com potencial cancerígeno. Sobre o benzopireno, cuja estrutura química é apresentada a seguir, é correto afirmar que a molécula é formada por, primeiro, olha a quantidade de anéis aromáticos. Eu posso dizer que essa molécula ela é polinuclear. Esses núcleos estão isolados ou condensados? Estão juntinhos, né? Então ele é polinuclear com núcleos condensados, certo? Ela é um polinuclear, só que uma cadeia aromática, porque tem anel benzênico. Ela pode ser polinuclear sem anel aromático. São anéis cadeias cíclicas que não são anel aromático, que não são benzeno. Então, cadeias aromáticas com núcleo benzeno, letra A, primeira questão. Muito simples. Por exemplo, o que eu acabei de falar, se eu botar as cadeias fechadas, aqui, imagina aí. Mas aqui não é anel aromático, né? Ó, tá vendo? São cadeias fechadas. E eu pergunto isso aqui, esse aqui é polinuclear? É, são vários ciclos. Mas é aromática? Não. Essa cadeia é alicíclica. Polinuclear, porque tem mais de um anel. Anéis fechados, né? Com anéis condensados, né? Anéis condensados. Não é aromática, né? Ó. Professor, então tem que tomar cuidado com isso. Tá? Os anéis podem estar o quê? Condensados, mas sem ser anel aromático. Nesse caso, ela é alicíclica, né? Cadeia fechada sem anel benzênico. Polinuclear com anéis condensados, só que não é aromática. Beleza. Segunda, olha aí a estrutura do adamantano. Cada vértice desse é um carbono, tá, gente? Cada vértice é um carbono. O carbono é tetravalente, já tem 3 ligações aqui, completo com hidrogênio. Aqui já tem 2, completo com 2 hidrogênios. Olha aí, ó. Vai completando. Essa cadeia polinuclear. Você tem vários anéis cíclicos aí na estrutura. Tá vendo aí? Vamos lá, primeira coisa. Ele quer saber, em relação a essa estrutura, todas as alternativas corretas, exceto. Contém átomos de carbono secundário. Olha aqui, ó. Secundário. Esse aqui é terciário, né? Esse é terciário. Esse bem daqui é terciário também, esse carbono. Esse carbono aqui é terciário. E esse carbono aqui é terciário. Todos os outros são secundários, ó. Secundário, secundário, secundário,
secundário, secundário e secundário. O que é o carbono secundário? É aquele que está ligado a outros dois carbonos. Isso é verdade. Contém átomos de carbono terciário? Sim. Contém átomos de hidrogênio primário? Não, porque não tem carbono primário. Só vai ter hidrogênio primário se tiver carbono primário. Então essa é a resposta. É um hidrocarboneto? O que é hidrocarboneto? Todo composto formado de carbono e hidrogênio. Sim, ele é um hidrocarboneto saturado, que só tem ligação simples, e é policíclico, tem mais de um ciclo, verdade. Tem fórmula C10H16? Vamos lá, contando os carbonos dá 10, contando os hidrogênios dá 16, verdade. Ficando a resposta na letra C. Vamos à terceira. Composto a seguir, o citral tem forte sabor de limão e é empregado em alimentos para dar sabor e aromas cítricos. Olha aí, primeira coisa. Cadeia principal do composto contém maior número de carbonos, tá? E as ramificações, não é isso? Ó, essa é a cadeia principal. Contém a função, o maior número de insaturações e o maior número de ramificações. Observe que tem duas ramificações aqui no composto. Essa cadeia, ela é o quê? Ela é uma cadeia aberta, não tem fechamento. Ela é uma cadeia insaturada. Observe as duplas entre carbonos. Entre carbonos, isso aqui não é insaturação. Ela é uma cadeia ramificada. Você está vendo aí as ramificações? Cadeia ramificada. E é uma cadeia homogênea. Esse oxigênio aqui não está entre carbonos, né? Aí a gente vai atrás da alternativa. Homogênea, insaturada e ramificada, letra A. Vamos à quarta questão. Observe essa cadeia, não tem fechamento também, a cadeia aberta. Posso chamar de acíclica? Posso, né? Posso chamar de alifática? Posso. Então, cadeia alifática, cadeia aberta, cadeia acíclica. Né? Ramificada, não tem ramificações, a cadeia normal. Ramificação é qualquer átomo de carbono que se encontra, né, quando tem mais de uma disposição de átomos de carbono. Aqui só tem uma única disposição de carbonos. Ó. Se eu puxasse um carbono para cá, aí seria ramificada. Cadeia normal. Quanto ao tipo de ligação, isso aqui não é insaturação, só tem ligação simples entre carbonos, minha cadeia é saturada. Tem heteroátomo? Tem? Olha esse aqui. Entre carbonos, tá vendo? Heteroátomo. Se tem heteroátomo, minha cadeia é chamada de heterogênea. Então, ó, cadeia heterogênea. Então, ela é aberta, ela é normal, ela é heterogênea e ela é saturada. Resposta letra B de bola. E vamos aí para a nossa última questão. Esse composto que você está vendo é um ácido carboxílico. Ele é assim, ó, CH3, CH2, CH2, C. Cuidado, esse COOH é o mesmo que C-O simples OH. Tudo bem? Esse é um ácido carboxílico. A gente vai estudar essa função ainda. Esse ácido é um ácido butanóico, também chamado de butírico. Vamos classificar sua cadeia. Cadeia aberta, é isso? Aberta. Posso chamar de acíclica? Posso. Posso chamar de alifática? Posso. Cadeia aberta. Vem cá. Esse composto aí tem cadeia normal ou ramificada? Não tem ramificações, cadeia normal, só uma disposição de átomos de carbono. Cadeia saturada ou insaturada? Cadeia saturada, né? Só ligação simples entre carbonos. Isso aqui não é insaturação, que está entre carbono e oxigênio. E vem cá, ela é homogênea ou heterogênea? Tem heteroátomo? Tem um átomo diferente de carbono entre carbonos? Tem não. Cadeia homogênea. Olha como é fácil isso. Acíclica, normal, saturada e homogênea, letra A. É isso aí, gente. Bem simples, cadeias carbônicas. Um grande abraço a todos vocês. Espero que tenham gostado da aula. Dá o seu likezinho aí. Compartilha com os amigos para que eles também sejam ex-alunos. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.